Bom, mas podemos começar, né? Bom, Edgar, agora de boa noite mesmo, né? Eu falo que todo mundo já descobriu, né? Falei para você a última vez que eles descobriram que a gente se fala antes de entrar ao vivo, então não dá mais para mentir. Sim. Então, mas é uma alegria, você sabe que é sempre uma alegria muito grande você estar com a gente, nós ficamos muito felizes. Falamos isso para muitos amigos, infelizmente ainda nessa situação que a gente estava comentando agora aqui, né, que estava todo mundo online, a gente já estava falando disso, seria muito melhor, com certeza, presencialmente, mas ainda bem que a gente tem ainda, já temos essa forma de poder estar um pouquinho perto, de poder estar falando de doutrina, de poder estar conversando, né, de matar um pouquinho a saudade, mesmo sendo por aqui. Mas, antes de mais nada, obrigado, né, de estar mais uma vez com a gente, de aceitar o convite, de estar junto com a gente mais uma noite. Ah, mas olha, eu aceito sem fazer esforço, né? Porque, principalmente assim, bate-papo, né? Aí fica, nossa, fica delicioso. Eu saio com várias coisas também. Então, obrigado muito pelo convite, por permitirem que eu fale, né? E que a gente converse. Isso é muito gratificante mesmo e importante, porque não deixa de ser uma janela do nosso confinamento, né? A gente fica quietinho em casa, fazendo uma série de coisas, mas esse é um momento que representa um momento de oração também, um momento onde a gente tenta se conectar e ter uma sintonia melhor. Então, muito obrigado por essa oportunidade a vocês e a todos que nos ouvem. É uma alegria nossa. Bom, nós conversamos, né, quando nós resolvemos, na verdade era uma palestra do Edgar, né, que era dezembro, né, Edgar? No fim, a gente acabou antecipando, e era uma palestra do Edgar, como a gente sempre faz, e o Edgar sugeriu, como nós fizemos a última vez, nesse formato de bate-papo, que muita gente tem preferido, né? Acaba ficando mais dinâmico, acaba ficando mais agradável para quem participa, porque a gente acaba até deixando um espaço para o pessoal que já está acostumado a fazer esse tipo de participação, né? Sim. E ficou muito bacana. E o Edgar colocou a gente numa fria, né? Foi. O Edgar escolheu o tema que a gente ficou de conversar hoje. Ué, você me perguntou? Então, não, eu vou aceitando depois que eu vejo o pepino que eu entrei. Eu aceito e depois eu corro atrás. E a Ana também, né? Então, mas, assim, a gente estava conversando, acho que já estava até ao vivo, nós estávamos falando disso, que a gente estava comentando sobre toda essa situação. Sem querer, a gente já estava falando um pouquinho desse tema, né? Então, eu queria que o Edgar começasse, depois a Ana comentasse. Tem um texto que a gente separou do Momento Espírita. Você quer ler primeiro para a gente entrar, como nós fizemos outra vez? Pode ser? Pode ser. E aí a gente vai conversando sobre isso. Edgar, você quer fazer oração? Você captou. Você vê como a Ana é importante aqui? Ela não acredita. Sim, na verdade, eu não quero, eu preciso. Exatamente. A gente precisa da oração. Falta um tanto para eu encaixar na sintonia. Eu estou sentindo que eu não estou no lugar ainda. Sabe? É muito importante para mim também a oração. Sim. Posso? Claro, por favor. Vamos todos nós visualizarmos que a luz nos procura e nos toca. Independente do que pensamos hoje, do que fizemos, ela vem. E é doce, e é sábia, e nos traz o que precisamos. Porque por trás dela existe a bondade do nosso Pai, do nosso Mestre, que sabe muito de nós. Obrigado, Mestre. Obrigado por esse amor ainda incompreensível, mas que brilha, permanente, silencioso, impassível diante da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, aguardando que a gente o entenda e o perceba. Hoje, talvez, a gente já possa dizer, Mestre, que sentimos falta de algo. E tudo indica que esse algo é este amor sem fim que existe no seu coração para cada um de nós. Obrigado, Mestre. Que a luz, que esta, a tua luz, que brilha ao nosso lado, seja cada vez mais percebida e sentida
por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Quer começar com a leitura e a gente vai? Começo. Olhar de amor. Foi um choque para aquela jovem mãe quando recebeu o diagnóstico de câncer. Sucederam-se os tratamentos e naquele dia, após o internamento, quando ela voltava para casa, se sentiu muito triste. Ela estava consciente de sua aparência, estava sem cabelos por causa da radioterapia. Sentia-se desencorajada. Seu marido continuaria a amá-la? E seu filho? Ele tinha apenas 6 anos. Quando chegou em casa, sentou-se na cozinha, pensando em como explicar a seu filho porque estava tão feia. Ele apareceu na porta e ficou olhando-a curioso. Quando ela iniciou o discurso que ensaiara para ajudá-lo a entender o que via, o menino se aproximou e se aconchegou em seu colo, quietinho, a cabeça recostada em seu peito. Ela acariciou a cabecinha do filho e disse: "Você vai ver como daqui a pouco meu cabelo vai crescer e eu vou ficar melhor, como eu era antes." O menininho se levantou, olhou para ela pensativo, depois, com espontaneidade de sua infância, respondeu: "Seu cabelo está diferente, mãe, mas o seu coração está igualzinho." A mãe não precisava mais esperar daqui a pouco para melhorar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se deu conta de que já estava muito melhor. "O essencial é invisível aos olhos", dizia o pequeno príncipe. "Quem ama vê além da aparência física, e é isto que ama, a essência." Perfeito. Bom para começar, né? Nossa, que aquecimento fantástico. É. Aí a gente já começa a não querer chorar, né? Então. Sim, sim. Você sabe que eu acho que a gente devia chorar todos os dias. Todos os dias. Porque eu não estou dizendo chorar necessariamente de tristeza. Aliás, que quase nenhum dia seja de tristeza, não é? Mas eu acho que a gente é muito grandioso sentir. O nosso sentimento, principalmente os mais elevados, nos aproximam de Deus, nos mostram e nos provam que nós somos filhos dele. Como esse Deus é capaz de sentir o que sente? Como Jesus é capaz de sentir isso que é absurdo de tão grande? Como? Não sei. Ninguém sabe. Mas eles dizem que nós somos filhos deles, né? Filhos dele. Que Jesus diz que nós vamos fazer mais do que ele. Como é possível? A gente mal acredita, olhando para o que somos hoje, né? E quando a gente chora por ver uma beleza, ou por conta de um quadro como esse que você contou, o sentimento que a gente sente, que é filho desse amor gigante e infinito, prova para nós que nós somos filhos dele. E a gente é capaz de falar assim: ah, eu sou capaz de sentir isso? Que bom. Então eu não sou tão ruim assim. Então, nós deveríamos chorar todos os dias. Chorar de admiração, chorar diante das belezas que estão à nossa volta e que, infelizmente, conforme a gente fica adulto, a gente nem percebe mais. E aí, o essencial torna-se invisível. Porque ele não é invisível. Ele se torna. Na verdade, a gente funciona que nem as crianças, né? Quando você brinca com a criança, vamos brincar de invisível? Vamos. E aí eles fecham os olhos, né? E aí ele fica invisível para gente. Nós ficamos invisíveis para ele. É exatamente o que acontece com a gente adulto. A gente fecha os olhos às coisas essenciais, às coisas que estão literalmente à nossa frente, e as coisas deixam de existir. É uma coisa muito estranha, a nossa inconsciência, né? A nossa falta de percepção, a nossa
insensibilidade. A insensibilidade que a gente se permite ter, né? A ponto das coisas mais óbvias desaparecerem. Imaginem o que não é óbvio. Imaginem o que não é óbvio, né? Então, a gente precisa se perguntar todos os dias, eu vi alguma flor hoje? Porque talvez elas estiveram na minha frente, né? Eu vi o sol hoje, o pôr do sol, aquela variação de cores que se fez no pôr do sol? Ou no nascer? Vi ou perdi? Né? Ou não... Eu não sei se vocês já observaram como as pessoas andam olhando para o chão na rua. Ou para o celular, né? Pior ainda. Não é? Pior ainda. Né? Olhando para o chão, muitas vezes. Hoje ninguém olha mais para o chão, olha só para o celular. Né? Perde todo o resto. Todo o resto. A gente vai fazer uma viagem de carro e os adultos, não são as crianças, perguntam, vai chegar logo? Né? Mas e a paisagem? Ela não está ali à toa, é impressionante. Ela não está ali à toa. Ela tem uma função terapêutica. A natureza, ela tem uma função terapêutica. Mas a gente não toma o remédio, né? E depois se acha sem o amparo divino. Olha, gente, assim, infelizmente eu preciso retornar àquela imagem que eu uso, e eu nunca tinha usado nessa situação, mas ela se repete. Nós somos aqueles mortos de fome ao lado da mesa do banquete. Ai, eu não tenho nada, Deus não me ama, tal. Não, desculpa. Você que não enxerga e nem percebe. Tão abismado que nós estamos com a nossa revolta, com a nossa tristeza. Não sei se você... Esses dias eu li, não sei se foi Emmanuel, dizendo que a tristeza é uma revolta sutil. É uma revolta disfarçada, né? Então, o essencial é invisível aos olhos. O Pequeno Príncipe disse isso, mas para ele não era invisível. Não. Então, não é? Então, o essencial é invisível aos olhos dos adultos que não amadureceram, dos adultos, nós todos, que deixamos, infelizmente, de ser criança, né? Deixamos de ter a leveza, adquirimos a maturidade e a inocência não são incompatíveis, de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? A maturidade precisa da inocência, né? Da sensibilidade que a criança tem, né? E a gente perde isso por decisão. Isso é muito importante que a gente reflita, por decisão, né? Sem dúvida, o egoísmo impede que a gente olhe o belo. O egoísmo, gente, ele André Luiz fala muito isso, o egoísmo, ele é uma muralha que a gente coloca à nossa volta em relação a todas as nossas percepções, né? E cria-se ao nosso redor uma muralha, insisto, onde os nossos pensamentos ficam ali rodando em círculo, sem serem alimentados por nada de fora que é belo, que é renovador, que arege, e a gente fica ali numa ostra, ensimesmado em nós mesmos, né? Naquele círculo vicioso. A André Luiz até fala que, no limite, a gente chega até virar o void novamente, né? Onde o nosso pensamento fica tão restrito, que a gente não consegue nem sustentar a nossa forma, e aí quando estamos desencarnados. Então, o contrário do egoísmo é a expansão, né? Se nós somos luzes, como Jesus colocou, a luz precisa de expansão, é dela se expandir, né? Ir para toda parte, né? Alcançar os horizontes, e é nosso destino também, né? O nosso destino é sermos grandes, e é a luz que nos levará a toda parte, nos mostrará essa grandeza, nos fará grandes, mas para isso a gente precisa se abrir ao que está além, né? Ao que está além, sem medo dessa expansão. Nós temos medo da grandeza.
É ótimo quando a gente só tem medo da escuridão, mas é muito triste quando a gente tem medo da luz. É muito triste. Né? E a gente precisa realmente parar para pensar, porque muitos de nós temos medo da luz, não é da sombra, não. Né? Até porque da sombra a gente entende bem. Tá certo? Né? Eu não sei porque. Eu acho que é meio estranho esse negócio da gente ter medo do inferno, porque a gente é um ambiente tão comum, né? Tão, assim, a gente se sente em casa no inferno, né? A história de ir pro inferno é mais tranquilo porque não precisa fazer amizade nova, né? Não, tá todo mundo lá, entendeu? É um ambiente conhecido, tal. Pensa no paraíso para ver se você se sente ambientado. Né? Tanto que a espiritualidade nem consegue falar conosco sobre as esferas maiores, as esferas felizes. Não tem jeito, não tem ponto de referência. Né? E é interessante, né? A bondade divina, por sabedoria, ela oculta ao inferior tudo que o inferior não consegue alcançar, e se alcançasse ia fazer mais besteira, né? Então ele oculta. A bondade divina já nos diz que para a gente ter acesso a mais conhecimento, a mais amplitude, a gente precisa trazer essa amplidão para dentro de nós, através dos melhores sentimentos. Então não tem alternativa, né? O essencial continuará invisível até que a gente queira vê-lo. E aí a gente vai procurar. E como é da lei que quem procure ache, como é da lei que quando a gente bata, de verdade, a porta se abre, né? Quando a gente descobrir que a chave da porta está no nosso coração, não está na porta, né? A gente vai mexer no lugar certo e a porta se abrirá, e aí o essencial vai falar assim, então, que bom que você me viu, eu estive aqui o tempo todo, né? E agora você imagina o que a gente pode pensar quando a gente fala de relacionamento, de enxergar o outro, né? Olha só, eu peço para que todo mundo que nos ouça reflitam quantas vezes num relacionamento a gente pede para o outro confirmar que nos ame. Por quê? Por que a gente precisa dessa confirmação diária? Porque a gente não está vendo, né? Porque a gente acredita que a pessoa pode nos amar ontem e não nos amar hoje. Que raio de amor é esse, gente? E o amor mais estranho, não é? Mas você tocou num ponto, Edgar, que a gente sempre vai conversar eu acho que aí, essa história do invisível, do essencial invisível aos olhos, quando você toca no assunto, e aí eu acho que parte da nossa reflexão e da conversa e tudo mais, quando você diz que quando eu quiser vai descortinar, eu acho que é o mais assustador ainda, né? Porque, na verdade, mas não é o que a gente faz, quer dizer, porque antes da gente ter essa noção, eu falo por mim, por exemplo, antes da doutrina abrir de uma forma tão clara algumas coisas e me responsabilizar, né, ou jogar na minha mão a responsabilidade da minha felicidade ou da minha infelicidade, até então era super tranquilo, né? Super. Porque alguém é o culpado, a minha esposa que não me amou tanto que deveria, o meu filho que não entende a maneira com que eu quero, a igreja que não está, o padre que eu não gosto, que fala umas coisas aqui de atravessado, e aí quando a gente vai para o centro espírita, o palestrante que não é bem aquilo que eu gosto, o dirigente que é chato, é ranzinza, enfim, quando a gente encara, ou quando a gente tenta encarar essa situação, como você disse agora, você fez um comentário, de que essa responsabilidade é exclusivamente minha e totalmente a meu alcance, né? Eu acho que é mais assustador do que a escuridão ou a claridade, porque nós nos deparamos com o que eu preciso fazer, né? E aí nós não temos mais a situação do que a Ana estava comentando logo no comecinho do atendimento fraterno, olha, eu preciso que alguém fale comigo já. Eu estou triste e preciso resolver o meu problema. Como se o atendimento fraterno fosse resolver o problema. O atendimento vai ajudar, talvez,
apaziguar, acalmar o coração, alguma orientação, mas o problema provavelmente vai continuar existindo da mesma maneira. Mas nós ainda temos essa ilusão, ou essa pretensão, eu acho que mais do que ilusão, de que alguém pode resolver para a gente, né? Alguém pode ser feliz por mim, né? Como você usou o exemplo do casamento. Eu preciso de uma afirmação diária de que ainda me ama. Quando, na verdade, não é um problema meu, né? Ela me amar. Não. Não é um problema meu. Eu não tenho esse poder de definir ou resolver que ela, olha, você precisa me amar, né? E nós ainda somos dessa infância, né? Dessa situação de que, olha, você precisa me amar e me amar do jeito que nós falamos no comecinho dos pedidos. Você precisa me amar do jeito que eu quero que você me ame. Porque senão também não está muito bom, né? Não. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as músicas, viu? Muito cuidado. Porque a música, ela é muito poderosa, né? A música, não a letra. A música é muito poderosa. Ela tem o condão, o poder de realmente destravar o nosso coração, abrir a nossa sensibilidade, né? E eu penso, eu não sou especialista no assunto, evidentemente, e até gostaria que alguém me confirmasse isso ou não. Eu penso que a música, ela abre o nosso coração e ela muitas vezes ela dificulta que a gente raciocine sobre a letra. Vou dar um exemplo. Eu adoro Djavan. E por muito tempo adorei a música Oceano. Vem me fazer feliz porque eu te amo, etc. A melodia é divina. Mas depois que eu observei a letra, eu falei assim, essa letra é muito estranha, muito egoísta, muito madura, imatura. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Ele se acha um oceano, né? Você sem dúvida. Então, em mim, quer dizer, exatamente. A partir de então eu comecei a falar assim, essa música é antidoutrinária. Essa música, ela incentiva o egoísmo. Desculpa, essa letra, pelo menos. Ouça só a música. A letra incentiva o egoísmo. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Ou seja, a outra pessoa, dane-se. Se você me ama ou não, não é problema meu. Mas você tem que me fazer feliz porque eu te amo. Não. Você não ama, você sente falta. Isso é apego, isso é outra coisa. Amor não é. Tá certo? Então, a gente realmente precisa tomar muito cuidado. E tudo isso tem a ver com o nosso amadurecimento, como você muito bem disse, Alexandre. A responsabilização, que é de verdade o amadurecimento, porque ter muitos anos de vida encarnada não tem nada a ver com amadurecimento, nada a ver. Né? Mas implica em a gente viver uma vida baseada no que é essencial. No que é... Porque o que é essencial? Aquilo que não é ilusório. Por exemplo, quase todo mundo já sabe que nós somos seres imortais encarnados. Tá certo? Sim. Muito bem. Que tudo aqui é temporário. Que tudo aqui é passageiro. Tudo do lado de fora de mim é passageiro. Mas, o que isso significa? Que eu preciso olhar além do que é passageiro. Além. Que tudo isso aqui é um teatro, tudo isso aqui é cenário de papelão, entendeu? Papelão, e de fato um soprinho e cai tudo, tá certo? Não é brincadeira. E que eu não posso acreditar no que eu estou vendo. Aquele dito popular que diz que as aparências enganam é brutalmente real. E assim, eu reforçaria esse ditado falando, todas as aparências enganam. Todas. Todas. Aquele papo, a primeira impressão é que fica, tá errado.
Tá errado. Ou a primeira impressão é porque você enxergou a essência e ela é verdadeira, ou a primeira impressão você só observou a casca e você pode estar bem enganado. Ele está pouco preocupado em ver o resto. Né? Exato. Pouco Exatamente. preocupado em conhecer o resto. Exatamente. Veja, escolher o parceiro pela casca é absolutamente animal. Absolutamente. E nós não somos mais animal. Não sei se todo mundo percebeu. Uns ainda. Não somos. Né? A gente vê lá nos canais sobre animais, né? E você vê os machos se exibindo às fêmeas. Tá ótimo, é assim mesmo que funciona. Né? Por quê? Porque a questão ali é exclusivamente material. Né? Por conta da perpetuação da espécie, eles precisam de corpos, de genes altamente maduros, especializados, blá, 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 adaptados, tal, tal, tal. No nosso caso, não é assim. Não é assim. Né? O mais importante, que é o essencial, está lá dentro. Né? E o lá dentro, você precisa, além do olho, para enxergar. E principalmente querer, né, Edgar? De novo, volta naquilo que você fez no comentário anterior. Porque, na verdade, alguns de nós já até temos, eu acho, que essa noção. O grande problema é que eu acho que aí falta essa vontade, que a gente cita tanto, né, em vários aspectos da doutrina, no sentido de querer mesmo. A Ana fez um comentário agora há pouco, isso não precisamos nem chegar ao ponto das relações afetivas de marido e mulher, ou homem, marido e marido, mulher e mulher, enfim, mas as próprias relações de convivência social, no trabalho, ou de amizade, ou nas atividades doutrinárias, porque normalmente nós temos ainda a capacidade de olhar e realmente definir no primeiro momento, nossa, mas o Richard era metido. Mas você conversou alguma vez com o Richard? Não, por isso que eu acho que ele é metido. E a gente define, e aí realmente a gente não tem. E aí por isso que eu vou voltar naquilo que você falou, no sentido de novo, depender da minha vontade para querer enxergar isso. De querer descobrir, eu quero descobrir quem que é o Edgar. Não o Edgar palestrante. Porque o Edgar palestrante, como nós já dissemos várias vezes, continua sendo uma casca, por mais que eu tente ser mais espontâneo possível. Quem está me vendo, eu estou representando uma situação que pode ser completamente mentirosa. Né? No mínimo, ela é bastante parcial, ela é um aspecto pequenino da realidade. No mínimo. Edgar, me corrija se eu estiver errada na minha observação. Essa frase, para mim, só se vê bem com o coração essencial visível aos olhos, eu acho, sempre me tocou muito, mas muito, muito. E com o tempo, isso há muito tempo, com o tempo eu fui percebendo devagar as coisas que são invisíveis aos olhos. Eu acho que a gente tem que treinar também, sabe? Prestar atenção e treinar, como a gente treina várias outras coisas, como a gente aprende várias outras coisas. Quando a gente vai para a escola para aprender o básico, né? A ler, a escrever, a somar, enfim. Eu acho que como espíritos que somos, estamos aqui para aprender. E quando a gente lê essa frase, se você colocar ela em prática um pouquinho por dia, eu falo por mim, por eu trabalhar em consultório, muita gente, eu enxergo muita coisa dos outros, que antes da pessoa me falar, ela fala assim, mas como que você sabia? Assim, no bom dia, no boa tarde, eu falo, tudo bem? Mas não é um tudo bem, ela fala, tudo bem. Eu falei, não, eu perguntei se está tudo bem. Né? Aí ela falou assim, falei, então tá, então agora a gente pode conversar, né? Então vamos conversar. Então, assim, são coisas pequenas que você começa a prestar atenção nas pessoas, no olhar, num gesto, e aí, não sei se eu estou divagando demais, mas assim, no caminhar até o meu trabalho, por exemplo, assim, na árvore, na folha, aquele dia não tinha aquela planta ali, aquele dia, olha, tem um galho aqui, sabe? E isso eu acho que a gente tem que treinar também. Sim, é treino, é aprendizado. É aprendizado.
É aprendizado. Mas a gente parece meio, quem é assim, parece meio bobo. A gente olha para as pessoas olham para você, ai, como é boba, vê cada coisa. Chora em comercial de margarina, chora em qualquer historinha que conta, tá chorando. A gente faz educação espírita infantil, a gente vê um monte de desenho, um monte de coisa, chora antes de ver os desenhos, se emociona, dança na hora da música, vem para a gente tirar a gente, porque a gente dança na música. E aí fala assim, nossa, e aí a gente tem uma aparência meio de bobo, né? Fala, nossa, aquela pessoa meio boba, não sei. É ótimo ser boba assim. É ótimo. Porque assim. Outro dia, não sei se você pode me explicar. Se na espiritualidade tem algum lugar que tenha um lugar só de desenho animado, porque eu gostaria muito de entrar nesse mundo do desenho animado. A Alexandre falou, cada coisa que você fala para mim, eu queria, posso virar um desenho animado? Ai. Olha, é possível, porque a criatividade faz parte de é um dos atributos divinos, né? Então. É um dos atributos. E nós podemos muito nesse aspecto, e nós temos, acho que, um universo infinito ainda para descobrir a respeito de criatividade. Mas, assim, é treino, você observou muito bem, né? Ele tem uma coisa muito interessante, muito interessante. Você consegue ver quando você se interessa por. Verdade. Certo? Então, para isso, você precisa sair de si mesma. Verdade. E não dá. E você percebe que isso é exatamente o oposto ao egoísmo. Se eu estou totalmente voltado para mim mesmo, eu não enxergo mais nada. Aí todas as minhas dores são superlativas. O menor grão de areia, que pode ser um tropeço, vira uma montanha. Aí, inclusive, o pai está contra mim. Totalmente. Né? Porque eu sou o centro do universo, né? E ele é o meu empregado. Ele não faz nada que eu quero. Nada. Né? Nada. Né? Então, você percebe. E veja, ninguém chama Deus de empregado, mas age como se. Tratamos assim, né? Sim. Sim. Existem preces onde as palavras são bonitas, mas o sentimento é de ordem. Onde você está exigindo. E eu, principalmente para nós espíritas, eu chamo a atenção para esse aspecto específico que eu disse da prece, nas preces do André Luiz, no comecinho do Nosso Lar, quando ele estava no umbral. O pessoal fica espantado, o André Luiz fica 8 anos no umbral, mas ele ficou 8 anos no umbral só porque ele não orou direito. Só por isso. Quando ele orou direito, ou seja, com coração, com verdade, ele viu Clarencio, que estava ali há 8 anos esperando por ele, já um pouco impaciente, talvez. Ele estava lá, meu Deus, né? Ele sentou, né? Pegou uma cadeira confortável, ficou esperando. Né? Não existe Mas ele não tinha isso dentro dele, né, Edgar? Não tinha. Então, não tem nada a ver com o tempo de Deus. Sim. O amparo é uma coisa absolutamente permanente. Não existe nem essa. Nem castigo, né? Nem tempo, nem castigo de Deus, né? Exatamente. A presença do Pai nos amando, nos ajudando, ela é permanente. Nós estamos mergulhados no amor do Pai. Tá certo? Não existe essa de nos esquecer. Dá um tempinho, eu apareço aí daqui a 1 minuto. Não existe isso. Né? Agora, por que ele ficou 8 anos lá? Porque ele não tinha condições íntimas de perceber ou de viver uma realidade. Ele estava orando, exigindo. Conformado, né? Poxa, justo eu. Exato. Exatamente. Quando você diz empregado, isso é bonzinho, né? Porque, na verdade, nós tratamos como escravo, né? Exatamente. Porque nós não damos nada em troca, né? Na verdade, nós só exigimos. Sim. Eu gosto mais do criança mimada, eu acho que a gente é meio mimado. Assim. Muito extremamente. Birrentas e mimadas. Extremamente. E a gente pede querendo já, agora. Sim. Como se a gente tivesse direito. Não temos.
Não, Não temos. exatamente. Não temos. Né? Outra questão que nós espíritas falamos muito é, não, um dia eu vou merecer. Raramente nós vamos merecer. Adoro a sua sinceridade, por isso que... Olha só, o pai investe em nós há bilhões de anos. Para a gente pagar essa conta, gente, olha... Né? Então, assim, ai, não, um dia eu vou merecer. Não, não vai. Não vai merecer. Só que o pai funciona de outra forma. Ele nos ama. O amor dele é tão grande que ele ama sem a gente merecer. Que bom. Eu fico tão contente quando eu chego nessa conclusão, porque se eu for esperar eu merecer, eu tô encrencado. Edgar, ele não fica bravinho, né? Assim, Não fica. irritadinho. Não, ele fala assim, olha, eu vou te dar isso quando você merecer. Esquece. Não vai dar Ele não nunca. tem sentimento de culpa, ele não tem nada disso. Não, né? Então, assim, aquela história que eu achei, puxa, quando eu vi a primeira vez, eu achei assim, perfeito. Me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais preciso. Perfeito. Então, ele nos ama antes, muito antes da gente vir a começar a plantar alguma coisa boa que faça com que a gente colha. Muito antes. Que bom, porque hoje é quando eu mais preciso, quando eu não mereço. Então, nós fazemos muito mimimi, né? Mas não tem problema também. Não tem problema. Para Deus não tem problema nenhum, o problema é todo nosso, não é? Porque André Luiz, só como exemplo, ficou lá 8 anos até conseguir chegar no fundo do poço, onde ele falou, ok, entendi. Por isso que eu gosto tanto do fundo do poço. Tomara que a gente chegue logo lá, entendeu? Chega logo, pronto, para a gente resolve isso e a gente já melhora, né? Agora, e a gente começa a levantar, né? Sim, a gente só vai para cima. Então, agora, você disse muito bem, a gente pode usar a nossa vontade. Não precisa ser com dor, né? A gente já pode olhar para essas informações que a gente tem, que está lá no Pequeno Príncipe, que está longe de ser um livro para criança, pelo amor de Deus. A gente devia ler no mínimo de 10 em 10 anos, pelo menos, né? Porque é um livro, é um livro divino, de fato, um presente do Pai a todos nós. Que bom que ele é um livro praticamente universal, de tão traduzido que ele foi. E ele é mais uma prova do amor de Deus, de que ninguém deixará de ser informado de qual é o caminho. Ninguém. Se a pessoa ler o Pequeno Príncipe e nunca ouvir falar de Jesus, ele tem um caminho. Ele tem um caminho. Um caminho que lhe pode, se ele entender, se ele trabalhar esse entendimento, pode lhe fazer imenso bem. Imenso bem. Porque o Pequeno Príncipe é uma parte do caminho. Claro que Jesus é pleno, né? Ele não deixou ponta também, ele falou tudo. Fez tudo. E o Pequeno Príncipe, como outras obras fantásticas, são uma parte disso, mas uma parte que já nos faz tanto bem. Né? Então, se a gente observar aquilo, se a gente for para uma ilha deserta só com o Pequeno Príncipe, né, a gente consegue trabalhar muito essa questão da vontade, de querer, perceber. Né? E veja, e voltamos ao começo da nossa noite. Estamos em plena pandemia. O que é essencial que eu não estou vendo? Que o meu contexto, e aí eu sei que nós temos uma infinidade de contextos, tem pessoas que estão lá nos hospitais trabalhando, tem pessoas que estão trancadas dentro de casa, tem pessoas que estão precisando sair todos os dias. Nessa infinidade de contextos, o que é essencial? O pai, em muitas situações, vai nos tirar quase tudo. Mas eu tenho absoluta certeza de que o essencial jamais ele tirará. Jamais. Ah, eu perdi tudo. Mentira. Não perdeu tudo. Perdeu o que não era seu. Porque a gente só pode perder o que ainda não é nosso. Porque o que é meu, nem Deus tira.
E aí eu vou aproveitar esse gancho seu, Edgar, e aí volta de novo. Você falou da pandemia, do começo do bate-papo, e quando a gente fala que nós não perdemos, ou que o pai não tira, não precisamos nem falar do que o pai tira, mas que nós não perdemos o que é essencial realmente, é invisível aos olhos, né? Hoje, aniversário da Carolina, tinha mandado os parabéns e não sei o quê, e fiz um comentário agora à noite com ela. Falei, olha, é um momento difícil, 2, 3 anos, a avó partiu, o avô há menos de 2 meses. Eu falei, então, mas não tem mais motivo para comemorar? Provavelmente estão te chamando mais agora do que quando estavam aqui. Então está tudo certo, está resolvido. E ninguém tirou nada. E aí vai exatamente nesse sentido, quer dizer, não vejo mais, com os olhos, pelo menos os olhos físicos, mas o sentimento provavelmente aumentou, de ambos os lados, né? E a gente ainda não tem essa percepção. Normalmente nós fazemos birra de novo, nós ficamos de mal. Em vez de comemorar o aniversário, nós falamos, nossa, mas nós vamos comemorar o aniversário agora? Faz 2 meses só que a pessoa... Porque provavelmente é o que eles fariam se estivessem aqui. Claro. E veja, né? eles existem. Estão aí, né? Talvez mais ligados do que antes, né? A gente que não os vê, eles vêm mais, eles estão mais junto com a gente agora do que antes. Exatamente. Antes tinha o corpo para atrapalhar, né? Tinha o corpo que não dá para ficar andando para tudo quanto é lado instantaneamente, agora estão livres. E nós é que ficamos ainda reclamando desse tipo de situação. Né? Mas por quê? Porque apesar do conhecimento espírita que a gente tem, a gente continua com a mentalidade, muitas vezes, anterior a este conhecimento. Sim. Por isso que é fundamental, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente se pergunte, se leia. Bem, esse texto causa o quê em mim? Eu acredito nele? Eu quero esse texto? Eu aceito esse texto? Ele vai me ajudar? Eu vou permitir que ele me ajude? Sou eu que vou decidir. Senão a gente vai ficar lendo. Eu tenho falado esses dias que a gente precisa parar de ler obra espírita que nem de ler jornal. Como se não tivesse nada a ver comigo. Oi? Só para falar que leu. Eu também li esse. Eu li 500 livros esse ano. Entendeu alguma coisa? Se não entendeu, não precisava ter lido. E mais, né, Edgar? Toda quarta-feira no estudo, a Ana de vez em quando até me dá umas duras. E algumas pessoas já até falaram isso. Nossa, parece que vocês não querem tanta gente participando da live. Não, não é isso. É que normalmente as pessoas leem o Evangelho, não vou nem falar das outras obras, né? Mas o Evangelho, o Livro dos Espíritos, como se fosse para alguém, né? Sim, sim. Nossa, eu li isso daqui, nossa, cabe para tal pessoa, isso cabe para tal situação. E ainda nenhuma vez a gente olha e fala assim, nossa, eu brinco às vezes, né? Outro dia eu falei isso, as pessoas deram muita risada. Quando a pessoa vem procurar a gente, faz atendimento fraterno, fala, não, mas eu tenho o Evangelho, é meu livro de cabeceira. Porque a cabeceira serve para pôr copo, relógio, abajur, caneta, derruba o suco, a Coca-Cola, menos para a gente pegar aquilo e tentar usar da melhor forma. Porque aí vai cair nisso que você falou. Eu leio. E aí, normalmente, quando as pessoas falam assim, nossa, mas é maravilhoso o Evangelho. E eu leio, cada vez que eu olho, eu falo assim, nossa, está tão longe do que eu precisava fazer. E aí eu acho que realmente o Evangelho está fazendo efeito. Porque está fazendo, pelo menos, com que eu me sinta incomodado com aquela situação e de que aquilo não é lindo, mas desde que eu comece a colocar em prática. Porque senão, realmente, ele fica um livro distante. Sim. Como nós temos um monte. Sim. Esses livros não podem ser apenas lindos. Eles têm que ser altamente incomodantes mesmo. Você me fez lembrar uma história que o Divaldo contou uma vez numa palestra, que ele foi numa palestra e conheceu uma pessoa e ele recomendou, olha, leia este livro, era o Evangelho, segundo o Espiritismo. Um ano depois, ele voltou e encontrou com a moça e falou assim, eu li o livro. E você gostou? Eu adorei, eles casaram no final, né? Mas era Gênesis. É possível. Então, assim, a gente tá lendo desse jeito. Nossa, adorei, eles casam no final, né? Casam no final. Então, é uma leitura extremamente bonita, mas incomoda de um tanto
Sim. Porque a gente não faz o que está escrito lá nem metade, mas nem um terço, né? Não. A gente tenta, é o que eu estou te falando, né? É o aprendizado de tentar melhorar um pouquinho por dia, de prestar atenção em coisas que a gente não presta, sair do nosso mundo, entrar no mundo de fora, diminuir os nossos problemas, porque eles não são tão grandes assim, enfim. Não. E aí o evangelho, nossa, o evangelho foi lindo, ele foi lindo. E você conseguiu fazer assim hoje, depois do evangelho da manhã, você conseguiu colocar em prática aquilo que ele falou lá? Né? Aí você faz aquela análise da 919 lá, para variar, e aí você fala, nossa, não fiz nada, achei lindo o evangelho, mas não consigo. E Ana, olha, tudo bem a gente não fazer nada. Até isso está bem. Olha que é uma loucura. Deus Deus é uma loucura. Porque, olha, você não fez nada, filho? Eu já li 10 vezes, não fiz nada. Tudo bem. Não consegui fazer nada. Tudo bem. Você está querendo fazer. Isso. Não é nem tentando. Porque antes de tentar, você tem que... Está querendo. Eu estou de verdade. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Para mim, aquela parte do evangelho, amar os vossos inimigos, é um mata-burro. Eu caio toda vez ali. Não sei se o pessoal de hoje sabe o que é mata-burro. Né? Depois coloca uma foto aí, viu? Né? É um lugar onde os burros caem, para não passar. Né? Então, eu não sei se eu quero, porque eu quero bater na pessoa. Essa é a verdadeira vontade. Eu quero bater na pessoa, eu quero que ela se cale, eu quero que ela vá embora, eu quero que ela se afaste. Agora, o que está por trás disso? Né? O que está por trás? É bom para quem? Né? Por que eu preciso fazer isso? É para Deus? Não. Deus está muito bem, obrigado. É para mim mesmo. Ou seja, é isso que é essencial. Né? É sair da casca, né? É ir lá para o meio. Né? O essencial sempre está no cerne, na essência. Né? Percebam que a natureza protege o essencial colocando sempre no meio das coisas, nunca na casca. O essencial nunca é a casca da árvore, mas é a seiva dela. A raiz está oculta, ela não está exposta. Né? O essencial é superficial, né, Diana? Exatamente. Porque é tão precioso que tem que ficar protegido. O cérebro está protegido, o coração está cercado pelas costelas, o cérebro pela caixa craniana, porque são questões essenciais. Então, o essencial, ele não é óbvio. E já foi dito que se você quiser esconder muito alguma coisa de alguém, deixe sobre a mesa da cozinha. Ninguém vai ver. Né? Agora, se você quiser esconder, para todo mundo ver, esconda lá na última gaveta do guarda-roupa. Alguém vai achar fácil. Né? Vai até procurar lá, mas não vai procurar no meio das frutas da fruteira. Né? Então, o pai, muito sábio, ele espalhou segredos por toda parte. Por toda parte. Estão nos lugares mais improváveis. Estão aí em cima, assim. Já que é invisível aos olhos, o pessoal não vai enxergar nada, ele deixou a mostra. Né? Por quê? Porque a gente precisa regular os olhos. Né? Aqui tem um botão de regulagem que a gente não usa, né? Que a gente precisa... E isso é válido principalmente com o outro. Eu enxergo o outro? Raramente. Eu estou tão aprisionado em mim mesmo que eu não enxergo, não entendo, não enxergo, não sei como funciona. Né? Então, é impossível a gente enxergar o que é essencial com muito egoísmo. Né? A gente precisa sair da concha, a gente precisa... Você sabe que quando eu converso com pessoas com relacionamento afetivo, principalmente com casais ou namorados, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você sabia? Eu não, digamos que uma pessoa, o marido veio falar comigo, eu não conheço a esposa.
eu pergunto para o marido ou para a esposa, quem está falando comigo, eu falo assim, você sabia que a sua esposa sofre imensamente? Tem uma dor assim, profunda no próprio coração? E aí a pessoa pergunta, como você sabe? E eu respondo, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Você tem, inclusive. É uma dor... É uma dor de fundo, sabe? Uma dor tão antiga e constante que a gente já conseguiu anestesiá-la. Mas ela está lá. É como a brasa embaixo, a brasa acesa embaixo da brasa apagada, sabe? Mas que se você chegar perto, você vê que está quente ainda. Né? Todos nós temos uma área dentro de nós que dói. Num relacionamento, ver isso, no meu entendimento, é essencial. Porque é essa dor de fundo que faz com que a outra pessoa, muitas vezes, faça e fale coisas que nos firam. Quer ver outra história infantil? Que é divina? Aquela historinha do leão muito bravo, que todo mundo chegava perto dele, ele machucava. E ele era altamente temido, porque ele causava muita dor. Até que um leãozinho, sem saber nada disso, foi lá querer brincar perto desse leão, bravíssimo e poderoso, mas felizmente ele estava adormecido. E aí ele chega por trás, querendo brincar, tal, e de repente ele repara que na pata de trás dele tem um espinho. E ele fala, puxa, deve doer muito esse espinho. Como ele aguenta? E ele tira o espinho. E o leão se torna mais manso que uma ovelha. Porque isso era o leão. Poderoso e forte, ele era um carneirinho de tão doce. Quando a gente descobre que existe um espinho cravado no coração do outro, mesmo que a pessoa ande de carro novo, sorridente, maquiada ou não, que sorria, tal, alguém acredita? Infelizmente, muita gente. Muita gente acredita. Nossa, olha que pessoa feliz, você acredita? Então você acredita nas ilusões, nas aparências, e não enxerga o essencial. Aquela pessoa, em cima do salto... Sociais, né? Oi? Igual nas redes sociais. Exatamente. E quantas vezes a gente sai, o casal, assim, ou o casal, ou os amigos estão assim, ó, um nem conversando com o outro, fala assim, vamos tirar uma selfie, todo mundo se arruma, faz aquele sorriso, aí tira a foto que depois volta todo mundo assim de novo. Sim. Eu fico observando isso, eu acho muito engraçado. Eu falei, gente... É trágico se não fosse cômico, né? Ou é cômico se não fosse trágico, uma coisa assim. Não é? Todo mundo se arruma, mas aquele puta sorriso, aí tal, tira aí e volta todo mundo no mesmo estado que estava. Em total absoluto silêncio, ou no celular ali, de cabeça baixa, quer dizer, ninguém interagindo com ninguém, ninguém sorrindo para ninguém. Sim. Mas na foto... Veja, Ana, como a gente está preso à aparência. Quer ver um outro caso lamentável? Duas pessoas se separam de forma muito recente, assim, 15 dias, um mês. Aí um vê o outro, olha, já está feliz. Olha, tá lá, feliz, passeando, não sei o quê, tal. Você acredita mesmo que a pessoa está feliz? Só porque ela está fazendo cena, né? Só porque ela está sorrindo, que pode ser um sorriso difícil? As pessoas sabem quanto custa um sorriso? Porque às vezes custa muito caro para a pessoa que o dá, que o tem. Né? Eu lembro de uma vez, o bem tem algumas sutilezas realmente surpreendentes. Lembra daquela passagem que Emmanuel repreende o Chico e fala, o coração é seu, mas o seu rosto não é? Aquilo é muito significativo. Volte se arrume e saia
minimamente em paz, pelo menos no rosto, né? Então, isso é uma caridade, gente. Uma caridade. Então, assim, mas eu vou mentir que eu estou bem? Não, não precisa mentir. Isso é caridade. Oculte a quem não interessa a sua dor. Agora, a gente volta. A gente acredita naquela aparência e tem certeza que aquela pessoa está bem só porque ela não está chorando, né? Então, vamos olhar para a essência. E como que eu olho para a essência? Entendendo a minha essência. Entendendo que a dor no coração do encarnado, no meu entendimento, é quase que universal. Eu entendo que quase que 100% da população humana tem uma dor intrínseca, própria da nossa involução, própria do nosso estágio. Então, acreditar que aquela pessoa, não só, entendeu? É realmente uma imaturidade. E quando num relacionamento afetivo você parte do pressuposto que aquela outra pessoa muitas vezes faz algumas coisas que venham a te ferir, ou que você permite que ela te fira em atos desequilibrados ou imaturos, etc., é porque ela tem uma dor. Que ela não sabe lidar, que ela nem sabe enxergar, que ela nem tem consciência. Então, a falta do essencial é muito grave e nos causa muito sofrimento. Porque a gente não se entende a si mesmo e não entende o outro também. Não consegue ver o sentimento do outro. Porque ele é diferente, ele é expressado de forma diferente do seu sentimento. Mas ainda assim é o sentimento. Cada árvore tem um fruto e uma flor, mas continuam sendo frutos e flores. Por que cada um de nós tem que amar do mesmo jeito? Isso é uma imaturidade absoluta. Por que cada um de nós tem que expressar igual se todas as árvores têm a liberdade de expressarem a sua beleza como elas querem? Por quê? Porque Mas a gente não tem. E volta na superficialidade, né, Edgar? E no meu querer, né? Eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que me ame desse jeito, eu quero que haja desse jeito, eu quero que seja feito desse jeito. E voltando no que vocês dois comentaram agora, é o que nós comentamos agora há pouquinho, aliás, no começo do bate-papo, em relação à situação, quando você disse, quando nós vamos viajar, a Ana falou, nós perdemos 4 horas de viagem olhando o celular. Para chegar no lugar que você foi para tirar foto, para postar no Facebook. Para continuar não vendo nada. E continuar não vendo aquilo que você tirou foto. Sim. Né? Porque, de repente, isso vai preencher muito mais aos outros, né? Sim. Do que a mim. Sim. Por mais egoísta que nós sejamos, nós ainda fazemos para tentar fazer com que o outro olhe e enxergue isso que você acabou de falar. Nossa, como eles estão felizes. Principalmente se for para cutucar alguém, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, isso é lamentável o que você disse. Lamentável. E aí vem a pandemia e mantém muitos de nós dentro de casa, e aí você fala, puxa, faz 8 meses que eu olho para as mesmas paredes. Sim, você olha, mas você não enxergou ainda. Faz 8 meses que eu olho para os mesmos quadros, para as mesmas pessoas. Eu quero novidade. Para quê? Para você continuar fugindo, para você não ver o que é verdadeiro no lugar que você vai, para não ver, fica onde está. Fica onde está. Então, assim, mas 8 meses dentro de casa é muito monótono. E situações não monótonas trazem felicidade. Né? Eu sei que os donos de agências de turismo me odeiam por isso. Mas assim, eu preciso perguntar, para que tanta viagem? Para quê? É para a vida ser, para ser menos entediante. Mas então, né? Se a gente enxergar o essencial... Oi?
Você pode estar entediado em qualquer lugar, se você for no seu íntimo. Sim. Você pode estar em qualquer lugar. E essa história de, eu prefiro estar entediado em Paris, não é verdade. Entendeu? Porque a beleza exterior, ela ressalta mais ainda o nosso tédio. É melhor ter tédio em paredes brancas e monótonas do que ter tédio embaixo da Torre Eiffel ou em algum outro lugar super lindo, faz com que o contraste se acentue e é possível que o tédio aumente mais ainda. É hora que você vê aquela foto ou aquela imagem e fala, como é que eu não consigo ser feliz nesse lugar, nessa situação? Eu tanto queria. Claro que eu consegui, para mim não teve valor nenhum. Exato. Né? Eu fui até lá, gastei fortunas e não adiantou nada. Não vai, porque a grande viagem é para dentro. Porque é lá dentro que está, para cada um de nós, sem que isso seja um incentivo ao egoísmo, a mais importante das essências está dentro de cada um de nós. A minha essência mais importante que eu preciso enxergar sou eu. Mais importante. Para isso, o outro me ajuda imensamente. O outro, sendo espelho, me ajuda a me enxergar. Mas mesmo assim, eu prefiro quebrar o espelho, bater no espelho, xingar o espelho, culpar o espelho, né? Numa outra infantilidade terrível, né? Por isso, as histórias infantis são de uma profundidade. Quando a bruxa quer quebrar o espelho, essa cena está nos dizendo que esse é o caminho errado, que a bruxa precisa olhar para si. O espelho é a grande ajuda. Enquanto ela fizer o espelho a enganar, ela será infeliz. Quando nós, como bruxas e bruxos, enxergarmos no espelho, portanto no outro, quem é que somos, a gente vai poder começar a se curar naquele instante. Porque para me curar, eu preciso necessariamente admitir que estou doente. E não é nenhum demérito estar doente. Não é nenhum demérito ser ignorante. Eu acho que o grande demérito é querer continuar sendo ignorante. O grande demérito, o crime, o pecado real que a gente comete perante a bondade infinita do Pai é não querer ser feliz. Não querer fazer o que é necessário para ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer fazer o que é necessário. Tá certo? Né? Todo mundo quer ser feliz como um presente. Não virá. Ponto. Embrulhadinho, né? Facinho, não. Não virá. Ponto. Tá? Esse é o primeiro grande choque de realidade. Por isso que eu acho que é tão importante a gente se desiludir. Tão importante. Gente, a gente devia ter uma desilusão por dia. Porque a realidade nos salvará. A realidade é a verdade, nos libertará. Né? E é na verdade que está o essencial. Vixe, hoje a gente jogou um caminhão de melancia na cabeça de todo mundo. Aí todo mundo fica muito pensativo, com certeza. Olha, eu brinco, mas assim, vocês já me viram falar, tomara que ninguém durma hoje. Sim. Tá? Ninguém durma. Se a gente tá dormindo bem demais, alguma coisa tá errada. Não, tô brincando. Dessa vez eu estou brincando mesmo. Tem que dormir muito bem, em paz, sabendo que tá tudo certo, que o Pai não nos cobra nada além do que a gente possa fazer. Ele não cobra nada, na verdade. Ele quer que a gente seja feliz e que a gente precisa respeitar o nosso ritmo no nosso desenvolvimento. A gente só precisa estar disposto a esse desenvolvimento. A gente só precisa andar um pouco, né? Isso. Só. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Andar para dentro, inclusive. Andar na direção dessa essência, né? Ah, mas é difícil. Então vai devagar. Vai devagar. Tá? A Lina não é mais minha amiga. Eu compreendo. Mas eu não vou...
Eu compreendo perfeitamente, viu, Lina? Peguei pesado, Disseu, peguei pesado. Porque, assim, a gente faz muito mimimi, gente. Ai, meu Deus, a gente sofre. Quem faz mimimi, eu também faço, né? A gente sofre demais por isso. A gente já poderia ser mais feliz se a gente encarasse as coisas sem o mimimi. A felicidade está a 1 milímetro de distância. 1 milímetro. Sabe? Com a sua pálpebra você chega nela. Tá? Com os cílios você rela na felicidade. Entendeu? Só que você precisa saber o que ela é. Bom, Edgar... Acho que tá bom por hoje. Não, porque senão todo mundo amanhã ninguém volta para o estudo. Ninguém trabalha, velho. Edgar, foi muito bom para variar, né? Mais uma vez, extremamente agradável. Uma delícia conversar com vocês. Muito bom da gente poder falar desse tipo de assunto. Eu sempre digo que aquilo que a gente já conversou isso muitas vezes, e não só em palestras, mas eu sempre digo exatamente isso. Se a gente não falar sobre o que nos faça movimentar em direção à tentativa, como você e a Ana comentaram agora há pouquinho, de se esforçar para enxergar que dá para mudar, que já é alguma coisa, fica completamente perdido. A mesma coisa que você falou do livro, eu sempre falo isso quando a gente fala das palestras, das lives. Gente, eu falo isso e a Ana também fala, nossa, mas diminui, porque senão as pessoas não vão mais entrar. Eu sempre digo isso, se for para você ficar 1 hora e isso não cutucar, isso não fazer com que eu repense, eu pense nisso tudo que está acontecendo, está perdendo 1 hora, né? Vai fazer alguma outra coisa, vai assistir televisão, assistir série, porque senão não está fazendo sentido. Aí vai muito de encontro com o que você falou em relação aos livros, né? Exatamente a mesma situação. Então, realmente, assim, de novo, né? Muito, muito obrigado por estar com a gente, né? De estar junto. É sempre uma alegria, né? Acho que a Ana vai se despedir, depois você faz. Deixa eu só fazer um comentário. Herbert, eu não vou comentar com todos, tinha muita gente hoje participando, mas, Herbert, nossos sentimentos, obrigado de estar com a gente, né, pelo seu sogro, acompanhamos o seu pai e agora o seu sogro, um beijo na Adriana e muito obrigado mesmo, de assim mesmo estar aí com a gente hoje, tá bom? E a todos os outros que acompanharam, obrigado, vai ficar disponível, tá ao vivo no YouTube, mas vai ficar de novo disponível lá. Amanhã nós temos estudo, das 8 às 9h30, do Livro dos Espíritos. E aí as pancadas continuam, para quem quiser continuar. Acho que a Ana agora se despede, depois eu queria que você fizesse suas considerações finais, mas te agradecer demais, né? Sempre realmente uma alegria muito grande a gente poder estar junto, estar conversando e estar um pouquinho mais perto. Edgar, minha gratidão, você sabe do carinho que eu tenho por você. Cada palavra que você fala para mim é uma jarra de água com muita luz que eu bebo, assim, cada gota, e trago para a minha vida mesmo. O Alexandre sabe disso, e eu repito nos estudos, falo, mas foi o Edgar que falou, isso não foi mim, mas eu aprendi com o Edgar, enfim, várias coisas, e para mim é uma alegria imensa. Aliás, por isso que às vezes eu falo, o que eu vou fazer lá, gente, no meio de Edgar e do Alexandre? Mas... importantíssimo. Resolveu o nosso problema, né? Não, então, mas assim, minha gratidão mesmo, adoro o seu jeito de falar, você fala com propriedade, mas um olhar doce e meigo, de quem ama. Muito obrigada mesmo, gratidão. Obrigado por tudo mesmo, vocês são muito carinhosos, me aquece o coração. De fato, Ana e Alexandre, eu acredito muitíssimo no ser humano. Nossa! Preciso acreditar. Porque nós somos iguais, né? A capacidade de cada uma das pessoas é a minha capacidade também. Infinita, imensa, filhos de Deus que somos. Então, assim, eu lamento muito, realmente, quando as pessoas não acreditam em si. Sabe? E eu acho essa talvez uma das maiores tristezas. E
E foi muito interessante, porque uma vez eu vi uma mensagem de Meimei falando isso, eu falei assim, veio confirmar, ela dizia assim, confiar em Deus é fácil, mas dos tristes, os mais tristes, são aqueles que não confiam em si mesmos, na própria capacidade. Mas eu não sei fazer, mas é capaz de aprender. Pronto. Né? Então, assim, obrigado pela oportunidade de falar, de poder... da gente refletir junto sobre isso, porque não tenham dúvidas, viu? Não, por favor, não pensem que eu não aprendo muitíssimo. E também, esses momentos têm a propriedade de fazer isso se fortalecer dentro de mim. Porque eu também preciso de tudo que eu estou falando. Vocês sabem, o palestrante está sempre falando para si mesmo, né? Por acaso vocês estão aí, né? O que é ótimo. Né? Mas não existe nada, né? Mas é sempre para quem fala, né? Não tenham dúvida. Eu agradeço muito essa oportunidade. Muita luz para vocês por isso. Para todos. Gente, boa noite, Edgar, boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã no estudo às 8 horas, gente. Até amanhã.